Ya merci nzambe na biso apambola biso. Nosso Deus abençoa-nos. Yom tozolanda biso. Você que está nos seguir, Ntango na biso sekoki. o nosso tempo já está. Totiki papa Meshak. Deixamos o lugar no pastor Meshak. Asambela kwa tika mama ona maboko na nzambe. Vai orando. Oremos. Querido Pai amado, mais uma vez te agradecemos. Obrigado pela oportunidade que nos deste. Dedicamos este santo momento nas tuas santas mãos, Pai. O Espírito Santo para estar junto conosco do início até o fim. Dirige, Senhor, o pregador. O Espírito Santo esteja com ele. Lhe dá força, sabedoria, conhecimento, Papai, para que tudo que vai sair na boca dele venha de ti. Todo, Senhor, que não confessa o teu nome neste lugar, se afasta de nós em nome de Jesus Cristo. Assim suplicamos. Amém. Amém. Nzambe alola apambola biso. E Deus do céu abençoe-nos. Yam tozolobela na pokwa na lelo. Tema de hoje: Je serai avec toi. estarei contigo. Nzambe azoyebisa yo akozala na yo. Deus está te dizer que estarei contigo. Azoyebisa mutu moko azolanda biso ke je serai avec toi. Avisando alguém que está nos seguir agora que estarei contigo. Papa na biso azotangela biso na mokanda ya Juge. Bandi na Juge 6 banda na verset 18 et 21. Vamos lendo assim. L'Éternel dit: mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul nom. Je lui dis: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térabitins et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répand le jus. Et il fit ainsi. 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Awa ezalaki lisolo ya Gédéon. Aqui foi a história de Gédéon. Ezalaki bana Israël na époque ya Gédéon ezalaki bazalaki na problème na bamandianite. Na época de Gédéon, os filhos de israelitas tinham problema com os mandianitas. Donc bazalaki toujours menacé. Ele estava muito ameaçado. A mandianite bandai obebisa bilanga na bango. A mandianita estava a vir destruir a sua lavra. Bazalaki kotortire bango. Estava lhes incomodar. Po bazabale ko souffrir. Ele sofria. Po batikaki Nzambe. Porque eles abandonaram Deus. Assim Deus lhes abandonou na mão dos seus inimigos. Pendant 7 ans. Durante 7 anos. Era muito sofrimento para eles. Eles ficaram cansados. Sentiram que estava decepcionado através dos seus inimigos, através da perseguição, através da tribulação que eles tinham. Ele chorava toda noite perante a Deus. Dia Gideon e quer dizer, lutou muito até nas lavras. Procurou como é que ele poderia moer suas farinhas. Para ele procurar um meio de viver a sua família. Era risco. Se ele se encontrar com mandianitas, vão lhe matar.
ntango ye azotuta farine quando ele estava a pisar essa na farinha kati ya bilanga dentro da sua lavra, amoni l'ange na nzambe viu o anjo do Eterno, abenge vaero lhe chamou gigante héros. alobi na nze alobi va avec cette force que tu as Dizem que vai com a força que tu tens na nzela na yo no seu caminho. nzambe akosala okolibere Israel. No seu caminho vai libertar o Israel. Gédéon akamwaki Gedeon admirou. alobi nga naza na famille ya Manassé, Eu estou numa família de Manassés, famille moko plus pauvre, uma família pequena, mas é nde pobre, lelo ozobenga nga vaero mas está me chamando de gigante héros. nga nakobunda nakolibere peuple oyo Eu não posso conseguir durante esse nga naza na período. makasi te. Não tenho força. Nzambe ayebisi ye Deus lhe disse: kende na kaka na force oyo oza na. vai com a força que tens. Nzambe akonfie na Gédéon, Deus confiou com Gideon. nzambe apesi ye confiance Deus lhe deu a confiança. ndenge mpe nzambe azopesa yo lelo. Como também Deus está te dá hoje. Nzambe alobi ke nakozala na yo. Deus também te disse que estará contigo. Nzambe agarantir Gédéon Ele te deu a segurança. akutani na nzambe, Gedeon se encontrou com Deus, akutani na ange na nzambe, se encontrou com o anjo de Deus abandi kosolola na ye. e começou a conversar com Gédéon ele. azotala oyo azali Gedeon olhou aquele que, como ele estava. ndenge lelo tanto ozotala ndenge ozali. Talvez você também hoje está olhando Nzambe como está. azoloba ke oza vaillant héros ya famille na yo. Deus está te confirmando que você é gigante da tua Na família. nzela na yo No seu caminho akosala makambo minene. vai operar. Na nzela na yo No seu caminho famille no ekoyebana. a tua família vai ser Na conhecida. nzela na yo No seu caminho, famille yo kobala, no teu caminho haverá o casamento. okolongola famille soni. Vai tirar a tua família vergonha. Tantôt na nzela na famille no eza na mutu moko te azali célèbre. Às vezes na tua família não há pessoa que é mais exaltante, Na nzela na yo mas no teu caminho okolongola famille soni. vai tirar a tua Nzambe família azobengo vergonha. vaillant héros. Deus está te chamando gigante héros. Kotala ndenge oza te bien aimé. Não olha na forma que Gédéon está. atalaki paresse extérieure. Gideon olhou só a sua aparência externa, Nzambe atalaka motema. mas Deus olha o coração. Nzambe atala lokola bato batalaka te. Deus não olha como toda a gente. Gédéon azosenga signe. Gedeon estava pedindo sinal. Alobi soki eza ya solo Diz se é verdade. nakutani na yo éternel. Se encontrou com o Eros Deus, Po bapapa na biso baloba que o nosso pai falaram, otambolaki na bango. e você andou com eles. Oyo bakoko na biso barencontre biso Todos que os nossos avós nos mpona contaram. ndima ke yo moto otindi Para ngai mim aceitar que você que nos mandou, selanga esika oyo me espera aqui. ngai nakei Eu nakeboma mwana meme vou ir matar cordeiro nasala lipa para fazer também naya nango. e te trazer. Bien aimé, Amado, nzambe andimaki kozela Gédéon. Deus esperou o Gideon. Nzambe andimaki kozela Gédéon pendant tant que noi kosala. Deus aceitou de esperar Gedeon durante o tempo que ele foi fazer. Ntango akei asali ndenge alambaki Quando ele foi, preparou, aye kokuta ange de l'éternel azozela ye. ele encontrou o anjo do Eterno, estava a lhe esperar. Ayebisi ezwa mapa oyo Dizem que recebe esse pão na mwana taba com esse filho de cordeiro, alobi tia yango likolo ya libanga mete na pedra moto eutaki likolo eziki e ekite. o fogo veio do céu e consumiu. Gédéon akomaki na kobanga Gedeon estava tremendo. alobi namoni nzambe Dizem que eu vi Deus. éternel doki na kokufa. A verdade é que vou morrer. Bible elobi ke soki nzambe okutani na ye okovivre su te. E a Bíblia diz que, na realidade, se encontrar com Deus, ninguém Nzambe pode alobi resistir. okokufa te Gédéon. Então Deus diz que Gideon, você não vai Nzambe morrer. apesi ye mission ake olibere Deus peuple te. lhe deu essa missão para ir libertar o povo. Toyebi ke ndenge akendaki aliberaki peuple. Nós soubemos na forma que ele foi libertou o povo. Gédéon nzambe asalelaki ye. Gedeon, Deus operou com ele. Nzambe ayebisaki aponaki bagroupe ya bato ebele E ele escolheu um grupo das ya pessoas, basoda dos tropas. bazalaki 33 000 soki na 32 000 personnes. Era mais de 32 mil. Nzambe ayebisi komema bango na mai
Deus diz que eles levam na água bamela mai para eles beber oya água. komela mai lokola mbwa Que vai beber água como cão, otie mopanzi você vai lhe meter de oya água. komela mai kaka avandi kaka boye Mas o que vai beber água sentado, tia ye mopanzi também lhe mete de lá. Gédéon alongaki bitumba oyo na 300 personnes. E Gédéon venceu esta luta com 300 pessoas. Nzambe ayebisi bato oyo nde efale okobunda na bango bango ye. Deus lhe disse que somente essas pessoas que você vai pelejar com eles. Oyebi histoire oyo Subimos essa esika história. tovandi De onde que nós Gédéon sentamos? asengaki signe Gédéon sentou sinal. nali na verset 18 No verso 18, alobi mpo nayebaki oza yo diz para mim saber que és tu, même lelo bien aimé ozolanda biso seja que amado que está nos seguindo, okozala l'homme de Dieu você pode ser homem de oki Deus, na ministère na yo no teu ministério, il faut ozalaka na signe você deve ter sinal. yango ekokonfirme yo ke O sinal que vai te confirmar que nzambe mpe natindi ngai Deus te mandou. nzambe aza na ngai Deus está contigo. bible ezoloba boye A Bíblia diz na mokanda marke 16 no livro do Marcos 16, alobi 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. veja o sinal que vai acompanhar os que estão os que aceitaram o meu nome. Ils parleront de nouvelles langues, Eles falarão as novas línguas, ils poseront les mains aux malades, vão pôr a mão nos ils doentes, saisiront les serpents, vão pegar os ils serpentes, vivront les bivages mortels. vão beber essas bebidas mortais. Nada que vai lhes fazer. Tala signe Jésus-Christ apesi biso. Isso é sinal que Moto nyonso andimi Jesus, Jésus-Christ toda pessoa que aceitou alobi Jesus, signe ekolanda ye. ele tem sinal que vai lhe Le seguir. signe oyo Gédéon asengaki Esse sinal que Gideon pediu, nzambe akonfirmaki ye. Deus lhe confirmou. Biso mpe lelo Nós também hoje, signe ezali a sinal na nzela molimo mosantu. no caminho do Espírito Donc Santo, toza na pouvoir temos poder. akonfirme biso Ele nos confirmou. ozala mwana na nzambe Seja o filho de Deus, ozala mosali na nzambe seja o servo de longola Deus, kobanga tira o medo. donc ozali elombe Você é o gigante. nzambe azobenga elombe ya bitumba Deus está te chamando gigante. alobi je serai avec toi Ele disse que estarei contigo. eza garantie bien É aimé garantia, mas tanto ozobanga esika ozali às vezes estás com medo. oza sika yo moko na voyage Está num lugar que está tanto sozinho. oza na mboka moko ofandaka yo moko Você está numa cidade que vive sozinho. me ndenge nasiri oyo nzambe jésus christ Mas eza vou avec te toi dizer que Jesus Cristo está soki contigo. azalaki na gédéon Se ele estava com Gedeão, alobi je serai avec toi diz também que estarei contigo. donc azali nzambe Ele é Deus. tanto quelque part Às vezes num sítio, okoki komona otikala isolé você pode ver que está muito isolado. mwasi akima yo A mulher te fugiu, bana bakima yo os filhos te fugiram, mobali akima yo o marido te ndenge nasiki fugiu. oyo jésus est avec toi Mas vou te dizer que Jesus está alobi contigo. voici les signes qui t'accompagneront Ele disse que veja o sinal que vai te oyo ndima acompanhar. jésus christ Porque você aceitou Jesus. oza wana bien aimé Você está aí amado. tanto bande kosambelela bato Às vezes estavas a orar para lelo olemba hoje e se enfraquecer. saint esprit azokoagir O jusqu'à Espírito maintenant Santo está agindo. tomonaki ntango gédéon atie mapa na nyama Vimos quando Gedeão meteu o pão com carne, moto euteki likolo o fogo vem do céu eza symbole ya saint esprit e o símbolo do Espírito biso mpe Santo. toza na saint esprit Nós também temos Espírito Santo. bible elobi sans moi vous ne pouvez rien faire A Bíblia diz: sem eu nada que fará. saint esprit aza kati na biso O Espírito Santo está conosco. azofongola badon oza nango Ele está bien abrindo os dons que tens. tika kobanga Deixa de ter medo. tika kolela Deixa de oyi kozala chorar. oza poisonné Seja que você tenha envenenado. ezalaka na kondima bien Ter aimé a fé, amado. nzambe alobi boye Deus disse: bokomema bavivage mortel vão beber os venenos. eloko moye kosala bino eloko te Nada de vos fará. bokosaisir baserpent Vão segurar os serpentes. tokobengana milimo mabe bien aimé Vamos soltar espírito. telema maligno. oza na nguya Levanta-te, tens telema poder. oza mutu ya mabondeli Levanta-te, que és um homem de oração. longwa kobanga bandoki Tira medo. longwa kobanga atmosphère Tira medo dessas longwa coisas. kobanga basituation mokili Tira medo da situação do mundo. bacoronavirus Ou porque coronavírus. mais ezala toujours na confiance ya nzambe Ter a confiança de Deus. lelo tolingi tolobelake
Hoje vamos falar Je serai avec toi. que estarei contigo. Nzambe alobaki akozala na famille na yo. Deus estará com a tua família. Akozala na bana na yo. Estará com teus Ndenge filhos. azalaki na Gédéon. Como estava com Na Gedeão. nzela ya Gédéon No caminho de Gedeão, abikisaki mokili mobimba. ele salvou o mundo Yo inteiro. mpe oza elombe. Você também, gigantes, Ata bazohumilie yo. seja que estão te Ata oza humilhando, considere te place ovandi. seja que você Me não está nzambe ayebi ke na nzela considerando, osala makambo mas minene. Deus sabe que no teu caminho nzela no vai evangelho fazer as okende coisas mosika. grandes. No teu caminho a nzela no evangelho batebele vai bakobongwana. avançar. No teu caminho as pessoas Na vão nzela se no bakonzi converter. bakobongwana. Os chefes vão se converter. sala mosala na nzambe. Faz a obra de Deus. kozala découragé te. Não desencoraje. banda kokende na bohôpital. Começa a andar nos kende na hospitais. bawenze. Vai na praça. teya na bametro. Prega, seja no metrô, teya na basale de va. no todo sítio pode pregar. nzambe alola pambola yo. Deus do céu vai te abençoar. tokomi na suka bien aimé. Estamos aí no fim. nzambe alobi je serai avec toi. Deus disse que estarei tanto contigo. ozalaki yo moko. Às vezes você estava pensando Alobi que aza na yo. mas ele disse que Na está contigo. Hébreu 13, 5 à 6. No Hebreus 6, 3 até 6. alobi que je ne vous laisserai pas Diz que não vos abandonarei et je ne vous abandonnerai pas. e não vos deixarei. Eza confirmation nzambe. É a confirmação. Même ozala maladie incurable. Seja que tem doença incurável, Ye aza na yo. ele está contigo. Même yo baminganga bakondane yo. Seja que os doutores estão te condenando, Mais ye azo fortifié yo. ele está te Na fortalecendo nzela liloba na ye. no caminho da sua palavra. alobi ke bazalaki na baproblème. Ele disse que tinha os problemas, alelaki choraram atindaki liloba. e enviaram a liloba palavra yaki ekamolaki e a libota. palavra curou. liloba oyo tozotia na pokwa na lelo. Essa palavra que estamos a ye pregar po ekambola motu moko. só vem para oyo curar bandaki alguém komona aza faible. que estava oyo sentindo bandaki fraco, komona aza alemba. que estava sentindo me que nzambe ele azomona estava oza fraco. elomba bitumba. Mas Deus está te vendo que Nzambe você azomona oza é vaillant gigante. héros. Você é nzambe gigante. alola apambola biso. Deus te abençoe. okomi na biso na suka. Ficamos no fim. totiki papa na biso meshaki. Deixamos o lugar no Papa Meshach. apambola nzambe. Agradecer a Deus. toyokami. Santo Pai, Santo Deus, mais uma vez ouvimos a Tua palavra. Você deseja, Senhor Jesus, que nós levantemos com a força que temos para trabalhar através da Tua obra. Yes. Senhor, é por isso, pedimos mais uma vez, com todos que nos seguiu, Pai, aquele que tinha se enfraquecer, aquele que estava a se sentir que ele era unido, lhe dá força, Pai, lhe dá ânimo, Senhor, lhe dá mais ânimo, Jesus, para que amanhã podemos, Senhor, fazer mais a Tua obra, segundo a Tua vontade. Ei, Pai, vem capacitar mais o pregador de hoje. Ele é filho do homem, Senhor. Enche mais a vida dele, mais de novo na tua parte. Abençoa os que seguiram a palavra de Deus. Abençoa também nós todos, o pregador e o intérprete. Deixa que o dia de amanhã, Senhor, entregamos mais a Ti. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Tomona lobi na bolingo na nzambe. Amém.